Passeio ciclístico movimenta Balneário Rincão neste fim de semana e você vai ver também. Poder de compra dos brasileiros cai pela metade em 10 anos. Infrações graves praticadas por pilotos crescem 500% em 2023. Fora de casa, Criciúma abre a segunda rodada do Campeonato Catarinense. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, mais um dia de tempo nublado com chuva aqui no sul catarinense e temperatura na casa dos 24 graus. A cada ano que passa, o brasileiro sente que o poder de compra diminui. E é bem assim mesmo, a inflação não acompanha o salário mínimo e a quantia que você gasta hoje não compra quase metade do que 10 anos atrás. Você já reparou que a sua lista de compras tem diminuído de alguns anos para cá? O básico, como arroz, feijão, macarrão, leite e açúcar. E os extras, como queijo, carne, biscoito e Danone, já não conseguiam compartilhar o mesmo espaço nos carrinhos de compras. Mas por que será que isso aconteceu? O poder de compra do brasileiro foi corroído quase pela metade entre 2013 e 2023. Isso porque o preço dos produtos nos mercados quase dobrou, enquanto o salário médio anual ficou praticamente estagnado. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu 88% em 10 anos. O salário médio anual do brasileiro, considerando o 13º e férias, por sua vez, aumentou cerca de 3% no período. Voltando a falar sobre a ida ao mercado, há 10 anos, se você fosse comprar com R$100, era possível montar uma cesta de 13 produtos básicos. Mas considerando as correções, até o ano passado, os mesmos R$100 não compram metade das mercadorias selecionadas. Em 2013, o quilo do arroz branco tipo 1 era de R$ 2,27. Já em 2023, o preço do mesmo arroz passou para R$ 4,44. Após perceber essa realidade, o cliente trabalhador só tem duas opções: ou desembolsar mais para comprar a mesma quantidade de produtos ou cortar alguns itens da lista de compras. Os especialistas apontam para dois grandes motivos para essa redução no poder de compra do brasileiro: a inflação relevante e a baixa produtividade profissional. Isso porque o Brasil não tem um período deflacionário nos últimos 10 anos, ou seja, ano após ano, os preços de itens compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, subiram e o salário não. Enfim, para que o brasileiro não perdesse o poder de compra, segundo economistas, o salário precisaria ter aumentado aproximadamente 88% no período de 10 anos. Percentual equivalente ao acumulado do IPCA de 2013 a 2023. Na prática, o salário teria que quase dobrar para a pessoa recuperar o poder de compra e conseguir adquirir a mesma quantidade de itens que em 2013. E as empresas vão ter que informar ao governo quanto pagam de diferença nos salários dos funcionários homens e mulheres. O prazo para entregar os documentos com os detalhes dos pagamentos vai acabar no fim do mês que vem. O período para as empresas enviarem os relatórios salariais para o Ministério do Trabalho já começou. O documento deverá ser enviado até o dia 29 de fevereiro e estará disponível na área do empregador do portal Emprega Brasil, na página do Ministério do Trabalho e Emprego. Empresas com mais de 100 funcionários deverão preencher o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios a partir desta semana. A iniciativa conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres tem como objetivo apurar diferenças salariais entre homens e mulheres nos mesmos cargos e funções. O relatório atende ao decreto número 11.795 de 2023, que regulamenta a Lei 14.611, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho do ano passado, que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial entre mulheres e homens.
As empresas que desrespeitarem a lei e não entregarem os relatórios dentro do prazo determinado serão multadas em até 3% da folha de salários do empregador, limitados a 100 salários mínimos. Essa multa não anula outras sanções aplicadas aos casos de discriminação salarial com multas máximas de até R$4.000. Para fins de fiscalização e averiguação cadastral, o MTE pode pedir às empresas informações complementares àquelas que constam no relatório. Caso sejam comprovadas ocorrências de discriminação por sexo, raça, etnia, origem ou idade, a lei prevê indenização por danos morais. Entretanto, em casos em que os relatórios constem desigualdade salarial, as empresas poderão regularizar a situação através de planos de ação para mitigação da desigualdade e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A portaria número 3.714 do Ministério do Trabalho contém detalhadamente todas as ações que devem estar incluídas no plano, como a promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, a capacitação de gestores, lideranças e empregados sobre o tema, a formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. As infrações graves praticadas por pilotos de aeronaves cresceram mais de 500% no ano passado e houve um recorde na cassação de licenças. 46 pessoas perderam a autorização para voar em 2023, número bem superior ao registrado em anos anteriores e representa um esforço planejado e coordenado para apurar com rigor infrações que colocam em risco a segurança da aviação civil. Nos últimos 4 anos, houve um total de 267 processos sancionadores que resultaram em suspensão temporária da autorização da prática de pilotagem por até 90 dias e outros 66 processos que culminaram em cassações das licenças e habilitações de pilotos. Atualmente, há 26 mil pilotos de avião e helicóptero com registros válidos no Brasil. A penalidade de cassação de certificados, licenças, concessões ou autorização é a sanção administrativa máxima que a agência pode aplicar a seus regulados e o limite de atuação da ANAC. As cassações são aplicadas após o devido processo legal, quando comprovadas infrações gravíssimas por parte do piloto. Durante a fiscalização, quando é verificado o índice de crime, a Agência Nacional de Aviação Civil leva os fatos ao conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. A maior parte das penalidades restritivas de direitos aplicadas a pilotos envolve condutas que afrontam a estrutura regulatória do sistema de aviação civil. Seja pelo cometimento de fraudes em requisitos relacionados à sua formação, instruções teóricas e práticas e experiências em voos e simuladores, sejam pela exploração de atividades reguladas em que o piloto, a aeronave ou a empresa não estejam devidamente autorizados e em condições adequadas conforme as normas da agência. Cassações também são aplicadas pela prática de condutas temerosas que tenham o potencial de causar danos à sociedade ou interesse público coletivo. E a seguir, doenças do trabalho afastaram mais de 2 milhões de trabalhadores em 2023. Você quer ter sucesso? Você quer ser uma pessoa abençoada? Siga a Deus bem de perto. Estreite o seu relacionamento com Ele cada vez mais. Seja fiel e a benignidade e a fidelidade de Deus vai te alcançar. Não deixa nada te afastar. Mas a pessoa está dentro da igreja, mas não está perto de Jesus. Mas a pessoa vem para o culto, ela está na igreja, mas a comunhão dela com Deus não está tão boa como deveria estar. Mas por quê, pastor? É uma frieza que entra. Uma frieza. Às vezes a pessoa está se relacionando com coisas erradas, até com pessoas erradas muitas vezes. E isso acaba afastando a pessoa da presença. É uma coisa muito sutil que o diabo vai usando
para desviar o cristão do caminho de Deus. Ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém. A pessoa vai dando ouvido ao inimigo, vai dando ouvido, e ela vai gradativamente se afastando da presença, e a alma dela vai ficando doente, vai ficando triste, deprimida, ela vai perdendo o prazer da vida, porque está longe do Deus Todo-Poderoso. Mas quando ela volta e fala, não, Jesus, eu quero seguir o Senhor de perto. O dia da Santa Ceia é para nossa comunhão íntima com o Pai, onde a gente bebe o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, onde nós comemos o corpo de Cristo que fortalece o nosso corpo. Para quê, pastor? Para a gente seguir Jesus bem de perto. Diga amém, irmãos. Bem de perto. Porque o tempo está passando, Jesus está cada vez mais próximo de voltar para buscar a igreja. Isso é fato. Isso é fato. O tempo está passando, tudo está se cumprindo. E a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. É nesse tempo agora que o diabo vai fazer de tudo para nos afastar de Deus. É neste tempo agora. Mas aqueles que amam ao Senhor devem buscá-lo de todo o coração, crer na palavra, porque como foi dito, tudo vai se cumprir. Em nome de Jesus. Você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo é grátis. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo. Disponível para Android e iOS. Olá, mulher que vence, passando aqui para deixar um recado para você. Eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro e o recado que eu quero trazer para você no dia de hoje está ali, Abacuque 3, a partir do versículo 1, diz assim, a oração do profeta Abacuque sobre o canto. O versículo 2, ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Ou seja, o profeta Abacuque pedindo ao Senhor, é com o passar do tempo que eu quero que o Senhor venha me avivar. Quanto mais tempo eu busco do Senhor, mais eu quero te servir, mais eu quero te adorar. Então, mulher que vence, busque a presença do Senhor, busque estar na casa do Senhor, busque a ouvir mais da palavra de Deus. O profeta Abacuque, ele tinha essa preocupação, eu quero estar no centro da vontade do Senhor, eu quero, com o passar do tempo, eu quero cada vez mais estar na presença do Senhor. Que você possa também, mulher que vence, estar na casa do Senhor, estar na presença de Deus. Fica com esse recado e que Deus abençoe. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores foram afastados por doenças relacionadas ao exercício de suas atividades no ano passado. Entre as 10 mais recorrentes, 6 estão ligados à coluna e aos ombros, segundo dados do Ministério da Previdência Social. 2.573.147 benefícios por incapacidade temporária foram concedidos pelo Ministério da Previdência Social no ano passado no país. O antigo auxílio-doença é aquele com duração maior do que 15 dias. Entre as 10 doenças que mais afastam trabalhadores, 6 estão ligadas à coluna e aos ombros. Em primeiro lugar, estão os transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais, que alcançaram 51.453 afastamentos, seguidos da lombalgia. Também estão na lista a fratura de punho, outros transtornos de discos invertebrais, a síndrome conhecida como ombro de nadador e demais lesões nessa articulação.
O levantamento de peso ou sobrecarga repetidamente e sem orientação podem explicar essas doenças estarem ligadas a mais da metade dos casos, assim como outras causas, conforme explica a médica do Sereste, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Dourados. Além, da repetitividade, do excesso de peso, as LER, que são lesões por esforços repetitivos, e as DORT, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, elas podem acontecer por adoção de postura inadequada, por jornada excessiva de trabalho, uso de imobiliário inadequado que não esteja correto ergonomicamente. Então, tudo isso pode acabar acarretando. Na prática, a gente precisa de pausas para alguns tipos de trabalho, principalmente aqueles relacionados à exposição a frio e vibração excessiva, que também pode causar LER e DORT. A gente precisa de alongamento e aquecimento antes de algumas práticas laborais que exijam esforço físico excessivo e tempos de pausa. E a gente precisa que os trabalhadores, de maneira geral, se exercitem, então adotem práticas de fortalecimento muscular. As demais causas de afastamento incluem duas que acometem o sistema digestivo e estão em 7º e 8º lugar no ranking. São elas o cálculo ou pedra na vesícula e a hérnia inguinal, além de uma única ginecológica, o mioma uterino, que tem a 3ª maior quantidade de casos. Essa doença, apesar de não estar relacionada às funções profissionais, provoca um aumento no sangramento, que pode levar a uma anemia ou fraqueza, além de constrangimento na mulher que atende ao público, por exemplo, e não tem acesso constante ao banheiro. Apenas uma doença mental aparece na lista, que é o transtorno misto ansioso e depressivo, o 9º do ranking, que chegou a afastar 28.514 profissionais das atividades. Para a médica, o cenário preocupa, porque muitas pessoas demoram para começar o tratamento. Durante todo esse período que ele posterga, está em sofrimento mental, pode estar o quadro se agravando e tendo reflexos negativos, tanto no trabalho quanto fora dele. Para se evitar que isso aconteça, então, a gente tem que promover um ambiente de trabalho mais saudável e pensar em estimular a saúde de maneira integral. E aí a gente tem que sempre elencar alimentação saudável, rotina de sono adequada, e também a saúde mental. Então, adequar as jornadas de trabalho, sempre os responsáveis pelos ambientes de trabalho, estar atento, às metas, se não são insalubres, gerenciar conflitos nos ambientes de trabalho e, dessa maneira, promover ambientes mais saudáveis. Mudando a pauta, os barulhos da cidade, feitos quando estamos dormindo, fazem mais mal do que parece. Um estudo feito durante 30 anos revelou que esses sons incômodos podem ter provocado, além do mau humor, um problema cardíaco. Quem nunca teve o sono interrompido pelo som alto de uma festa ou por um vizinho barulhento? Mas o que muitos não sabem é que, quando frequentes, esses barulhos podem causar danos à saúde. É o que mostra um estudo publicado pela Universidade de Harvard em dezembro do ano passado. O estudo contou com a participação de 113 mil voluntários, separados em 5 grupos, de acordo com a intensidade dos ruídos próximos às suas residências ao longo dos anos. Os pesquisadores acompanharam os participantes por 30 anos, monitorando o número de voluntários que apresentaram doenças cardiovasculares, como o infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Entretanto, não são apenas os altos barulhos que podem pôr em risco à saúde. Ruídos mais baixos e aparentemente inofensíveis, como o de caminhão de lixo, podem trazer problemas. Isso acontece porque esses ruídos, ainda que não sejam escutados conscientemente, funcionam como fatores estressores para o nosso organismo, provocando um sono fragmentado com múltiplos despertares, impedindo que tenhamos a quantidade ideal de sono profundo. Estudos anteriores já haviam comprovado
comprovado essa relação para a poluição sonora diurna, mas é a primeira vez que um trabalho científico mostra esse potencial risco também dos ruídos noturnos. Mas como reduzir esses danos? Especialistas esclarecem que não são só barulhos externos que estão fora do nosso controle que podem oferecer riscos. Ruídos de notificações de celular e geladeira são exemplos que estão dentro do nosso alcance. Também são prejudiciais à saúde. A recomendação é tentar reduzir ao máximo esses estímulos sonoros no período do sono, principalmente de eletrônicos e eletrodomésticos. Outras estratégias são o uso do protetor auricular durante o sono e instalar janelas anti-ruído. Para quem não tem condições financeiras de colocar uma janela desse tipo, uma cortina de tecido mais grosso com 2 camadas já ajuda a abafar o som. E complementaram a importância de observar outros fatores que ajudam a ter um sono de boa qualidade, como pouca ou nenhuma luminosidade e uma temperatura agradável no quarto. E a gente muda de assunto para falar de uma informação regional. Tubarão vai ampliar em mais de 30% a coleta de doações de sangue no município. Isso porque ontem foi inaugurada a nova unidade de coleta do Hemosc. Localizada em um imóvel de 600 metros quadrados, a nova unidade de coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina deve aumentar a quantidade e a qualidade do atendimento em Tubarão. Com mais espaço e conforto, a expectativa é realizar diariamente de 50 a 60 coletas. Que vai permitir que a gente aumente a nossa capacidade de coleta nesse local em torno de 100 bolsas a mais por mês. E isso é muito importante, é muito significativo para o estoque de sangue de toda Santa Catarina. O novo espaço do Hemosc está localizado no centro de Tubarão, próximo ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. A mudança foi possível graças a uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura do município. Com isso, a capacidade de receber doações deve aumentar em mais de 30%, um incentivo a mais para quem quer se tornar um doador. É muito importante que não falte sangue, que cada bolsa de sangue chegue a uma unidade hospitalar e ela chegue com qualidade, porque nós sabemos da eficiência da nossa hemorrede, desde o acolhimento dos doadores até o processamento dessas bolsas de sangue. A unidade de coleta de Tubarão funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã ao 12h30. Interessados em fazer uma doação devem agendar pelo site hemosc.org.br ou pelo telefone 48 3444 7410. E a seguir, Criciúma encara o primeiro jogo fora de casa no Catarinense 2024. Venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos alivio. Jesus, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque são suave e leve. E a gente aprende lá em Isaías capítulo de número 10, que o homem muitas vezes ele carrega uma carga sobre si, um fardo sobre si, que ele não vai aguentar. O homem não aguenta. Jesus, ele veio para libertar, para abençoar, para tirar a carga da religiosidade, enfim, da maldição, para abençoar o homem. Mas Jesus não obriga ninguém. Jesus, ele chama a pessoa. Lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta para ele, né? E abrir a porta, às vezes a casa da pessoa está vazia da alegria, está vazia de outras coisas, e Jesus quer ir lá para completar aquilo que está faltando. Talvez tem tudo, mas não tem aquela presença de Deus. Então Jesus vai, bate na porta. Aquele que ouvir a voz dele e abrir a porta, Jesus entra na casa. E aí a Bíblia diz que ele ceia com a pessoa e a pessoa ceia com ele. Quando o Zaqueu teve a vida transformada, a primeira coisa que foi abençoado foi a casa dele. Coloque isso no teu coração. A minha, a nossa transformação vai levar coisas boas para dentro da nossa casa. Não adianta a gente ficar cobrando o filho, a mulher, o marido. Tem que haver uma transformação
na nossa vida. Então a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, não mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivanete Santos e te faço um convite neste momento. Vamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Diz assim a Santa Palavra de Deus: Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém, minha amiga? Não sei o que você está passando neste momento, o que te passa na tua vida. Você está preocupada? Você está inquieta? Aqui a palavra declara, bem no início, na parte A do versículo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Então o Senhor Jesus tem cuidado de você. Lança a Ele as tuas preocupações, as tuas inquietações, que Ele vai te ajudar, vai te orientar. Não importa o problema mais difícil que você esteja passando. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. A Cruz Vermelha de Criciúma e a equipe multi-institucional estão realizando uma série de atividades especiais sobre pautas importantes, e uma dessas ações está programada para hoje. Doação coletiva de sangue, blitz educativa e até um passeio ciclístico. Tudo isso faz parte da semana de atividades da Operação Veraneio, realizada pelas organizações de segurança pública de Santa Catarina. Sobre isso eu converso com o Almir Fernandes, ele que é voluntário e vice-presidente da Cruz Vermelha de Criciúma. Almir, qual é o grande objetivo desta semana de ações? Essas atividades paralelas aí que ocorrem antecedendo o passeio ciclístico de integração do Rincão, é exatamente fazer jus ao tema que é prevenir para salvar mais vidas. Até porque são organizações públicas, principalmente da segurança pública, inclusive fazendo parte da Operação Veraneio, que nesse momento, a todo instante, o dia e noite, atendendo ocorrências diversas. Então a gente quer proporcionar, com esse evento, além do passeio ciclístico e a integração, proporcionar a segurança, a prevenção. Por isso, a gente promoveu ações educativas preventivas, como, por exemplo, a doação de sangue coletivo e voluntário no EMOSC, ocorrido na última segunda-feira, onde essas instituições se mobilizaram para levar seus efetivos a doar sangue. Isso ocorreu segunda-feira. E blitz educativa na tarde dessa quarta-feira, para que também levamos aos turistas, veranistas, nativos do Balneário Rincão, material educativo preventivo que cada instituição oferece. Porque essas instituições ela têm seus trabalhos, suas finalidades específicas, atender ocorrências, mas também tem trabalhos sociais. E cada uma está apresentando trabalho social, como por exemplo, o Corpo de Bombeiro Militar tem um golfinho, o projeto Golfinhos. A Marinha do Brasil, através do Porto de Laguna, tem um projeto importante de acidentes aquáticos. Cada um vai apresentar seu projeto. Nós estamos no Janeiro Branco, também em alusão à questão problemas de doença mental e outras necessidades. Então a gente vai focar exatamente na prevenção com essas ações paralelas. E hoje tem blitz educativa. Conta mais detalhes pra gente.
A Blitz Educativa já ocorre há 5 edições passadas e ocorre na tarde de hoje no perímetro urbano do Balneário Rincão. Então estamos preparando ali um kit. Esse kit vai ter muito material educativo preventivo que cada instituição está apresentando. Além desse material educativo preventivo, também vamos distribuir, isso é uma coisa nova desse evento, desse passeio, pulseirinhas de identificação. Aquelas crianças, aqueles idosos, aquelas pessoas com alguma deficiência acabam desaparecendo diante da família ou na orla marítima ou no Rincão, então a gente vai também distribuir pulseiras de identificação. Então ocorre na tarde de hoje, veículos que passarem nesse local verão ali a equipe multinacional representada pela Cruz Vermelha, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Marinha do Brasil, o Exército, aqui representado pelo 28º GAC. São muitas instituições, a Defesa Civil, nós estamos num tempo climático muito difícil, instável. A Defesa Civil também estará ali apresentando projetos de prevenção. Enfim, é um projeto que vale a pena para que as pessoas tenham um verão tranquilo, com saúde e com segurança. E no fim de semana tem passeio ciclístico, né? Conta pra gente como é que vai funcionar. Esse é o final dessas ações, dessas atividades, onde promove-se a integração, o lazer, o esporte e ainda, né, a questão da prevenção, porque ali também temos a oportunidade de oferecer todos esses projetos preventivos, mas também fazer parte aí junto com o município, que está no calendário de atividades do verão do município do Balneário Rincão, está no calendário da Operação Veraneio dessas organizações da segurança pública. Então esperamos ali um bom público. A pensar do público da última edição, pode ultrapassar 3.000 ciclistas, e é um evento que é para a família, é para todo mundo. A gente está incentivando também, muito importante o evento, a arrecadação de alimentos. A gente vai promover inscrições. As inscrições não são obrigatórias, mas quem fizer a doação do quilo de alimento terá a condição de participar de premiações, muitos sorteios haverão e muitas bicicletas serão sorteadas. Também bicicletas que serão prêmio para quem montar a maior equipe por número de participantes. Um prêmio especial também para quem decorar a bike mais criativa, com o tema Prevenir para Salvar Mais Vidas. Então a gente faz um chamamento aqui a participar desse evento que está num calendário, está no hall do maior passeio ciclístico das praias do Sul. Obrigada, Almir, pelas informações. Então fica aí o convite para quem quiser participar do passeio ciclístico a partir das 4 da tarde do sábado no Balneário Rincão. Voltamos ao estúdio. Hoje é dia de campeonato catarinense e o Criciúma abre a segunda rodada da competição. Na noite desta quarta-feira, o Tigre faz o seu primeiro jogo fora de casa no Campeonato Catarinense 2024. A equipe de Cláudio Tencati enfrenta o Concórdia, no estádio Domingos Machado de Lima, no oeste do estado. Para a partida, o técnico do Criciúma não poderá contar com o volante Léo Gonçalves, que foi expulso no duelo de estreia contra o Figueirense. Tencati pode repetir a escalação que garantiu a vitória com goleada no último sábado. Os gols do Tigre foram marcados por Rodrigo, Marcelo Hermes, Renato Kaiser e João Carlos. O lateral esquerdo do time carvoeiro falou sobre o último jogo e ainda projetou o próximo confronto. Eu sempre fui um lateral bastante ofensivo, então o Tencati sabe dos meus pontos fortes, então ele dá essa liberdade para mim, e ainda mais no decorrer do jogo que a gente estava com um jogador a mais, ele me deu mais essa liberdade ainda, então fico feliz de ter voltado a marcar e esperamos continuar nessa caminhada firme e forte. Temos que estar concentrado o tempo todo, temos que melhorar vários pontos ainda, apesar da vitória em casa, temos que melhorar muito mais. Então é um outro jogo, uma atmosfera que vai ser diferente, então a gente tem que estar preparado para a gente vir fazer aqui buscar a vitória. O elenco fez o último treino na tarde de ontem em Concórdia. As equipes entram em campo a partir das 7h desta quarta-feira. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando que essas e outras notícias você confere através das nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 14h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e depois, às 4h, a Hora da Graça vem para fechar a programação. Até amanhã.